Todo mundo que usa as redes sociais com frequência já pesquisou o perfil de alguém para descobrir algo. Onde a pessoa trabalha, que lugares ela frequenta, se ela está solteira ou o que ela fez no verão passado. Essa prática tem um nome bem popular que já está na boca do povo: stalkear. Mas a exposição em rede social trouxe uma preocupação, quando o interesse pela vida de uma pessoa extrapola o limite da mera curiosidade. Meu nome é Josiane Teixeira, eu sou repórter do Caderno de Cidades do Diário da Região e o tema do Diário Talks desta semana é stalking. Quem vai falar desse assunto é o advogado criminalista Juan Siqueira, que é especialista em ciências criminais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Josi. Obrigado pelo convite. Obrigado, nós. O crime de stalking, ele inclusive já está previsto no Código Penal e já é possível inclusive encontrar inúmeros processos sobre esse tema no Diário de Justiça, né? Pois é, Josi. O Brasil demorou muito, né, para trazer a ideia do stalking, porque ele vem do direito internacional. Você tem lá uma catalogação nos Estados Unidos, no Código Penal da Califórnia, exclusivamente, na década de 90, que surgiu essa figura do toe stalking, né? E o Brasil, em 2021, resolveu trazer uma legislação específica para isso, ou seja, uma lei, tipificar uma conduta que já era praticada, antes punida com uma contravenção penal, uma perturbação do sossego, por exemplo, ou punido como um constrangimento ilegal. Enfim, não tinha uma adequação ao tipo e ao fato, ou seja, a lei e a conduta. Porém, com a integração do artigo 147A do Código Penal, agora sim, nós temos uma figura que pune a conduta do stalkeador, do perseguidor. O artigo 147 do Código Penal, ele define que o crime de stalking configura em perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. De que forma que a gente pode configurar um stalking, doutor, e produzir elementos de prova para esse crime? Olha, Josi, eu reputo que a redação do artigo 147A, que tem uma cópia aqui em minhas mãos, ela é perfeita. Por quê? Porque ela, de fato, ela descreve muitas questões importantes para a gente analisar. A primeira delas é o reiteradamente. Esse reiteradamente é o que vai caracterizar o crime de stalking. Ou seja, não basta eu simplesmente hoje seguir a Josi saindo daqui da reportagem que está fazendo. Não basta eu simplesmente uma única vez eu ter um contato visual com a Josi, entregar um presente indevido para você, fazer uma abordagem, fazer-me presente sem que você queira a minha presença. Não, tem que ter algo que seja reiterado, habitual, é obsessivo. O stalkeador, ele é uma pessoa renitente, obsessiva. Ela busca aquilo com uma sanha que tem por um objetivo íntimo a consumação de uma vontade. E qual que é a vontade? Bem, se eu tenho um desejo por uma mulher, eu vou começar a persegui-la até ela se render aos meus encantos. Se eu sou um idólatra de um artista, por exemplo, temos casos muito banais que aconteceram na história. Por exemplo, John Lennon. O John Lennon foi vítima de stalking. Morreu por conta disso. Então é sério a tipificação. Então, o nosso legislador atribuiu ao juiz de direito a função de avaliar se a conduta reiterada pode ou não caracterizar o stalking. Por quê? Se dado a habitualidade, um crime habitual praticado por várias condutas, aí você tem que analisar outras questões do tipo. Então, por qualquer meio. Então, Exato. Isso aqui é fundamental também, porque pela internet, o veículo mais fácil de praticar stalking. Pela internet, a gente vai começar a perseguir, saber da vida. Hoje eu fiz uma geolocalização de onde estou. Estou aqui, no diário, com a Josi. Então as pessoas sabem onde eu estou. Por quê? Porque para nós é um fator do quê? Bom, de lisonja, estou no diário, eu estou num ambiente social, coletivo, eu quero mostrar a minha atividade. Porque eu sou uma figura pública também, assim como você.
Só que eu não sei se do outro lado existe um stalkeador, uma pessoa que por vingança não gosta de mim, uma pessoa que gosta muito, por exemplo, é obsessivo e está me perseguindo. Então pela internet é o meio mais fácil. E aí vem as questões da consumação, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sensibilidade de liberdade. Aí, Josi, tem N exemplos. E eu gosto de trazer sempre o exemplo que aconteceu no meu escritório. Uma mulher trabalhava numa empresa, ela passou a ser stalkeada por um superior. Aí você vai falar, não, ali já é uma questão de assédio. É um aspecto trabalhista, que ele está sob uma determinação, ele é o superior hierárquico. Mas vamos fazer uma vírgula. Aqui, no nosso artigo 147, nós temos lá o parágrafo 2º que fala: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então pode também você responder pelo assédio e pelo stalking. Porque nós estamos num ambiente coletivo de trabalho. Então, dava o horário dela sair para o almoço. Quem que estava lá esperando ela picar o cartão? O stalkeador, o superior. Você vai almoçar onde hoje? Com quem você vai? Tá sozinha? Posso te acompanhar? Sempre havia uma recusa pontual. Porque tem homem, e aqui não é uma crítica de gênero, mas infelizmente é próprio de vários homens que não têm uma noção do que é o seu espaço, a sua colocação, que acha que a mera educação de uma mulher significa que ela está dando lado. E aí, Josi, que mora o perigo. Como que você, no seu ambiente de trabalho, vai ser ríspida, grossa com o seu superior? E como que você vai se desvencilhar dessa perseguição que está sendo aplicada por meio de um assédio? Então, ela passou longos 9 meses nesta sanha, até que ela resolveu procurar um núcleo jurídico, o nosso escritório. Tomamos as vias pela Lei Maria da Penha. Muito bem aplicável no caso como esse. Então, dado a complexidade das condutas humanas, das relações sociais, eu acredito que o artigo 147 ele veio para realmente colocar pessoas no seu devido lugar. Porque ela casa com várias condutas e ela traz vários mecanismos de repressão. Um outro exemplo, lá em Santa Catarina, uma pesquisa que eu fiz recentemente, um camarada tomou uma pena de 15 anos por ser stalkeador. Eu parei e falei, mas como que ele fez essa engenhosidade? Analisei o caso. Não respondeu só pelo stalking. Porque, veja, o stalking ele comporta o concurso de crimes. Outros crimes podem vir agregado ao stalking. A injúria, a difamação, a extorsão. Entende? Então, é por aí que nós devemos caminhar. Analisar que não é somente uma mera conduta de perseguir. Essa é uma conduta de menor potencial ofensivo, pena de 6 meses a 2 anos. Temos que ver os agregados, que é o que vai ser o imperativo para prejudicar o estado psicológico de liberdade, de locomoção da pessoa que é vítima. Essa questão de restringir a liberdade e a capacidade de locomoção da pessoa, ela é muito séria, né, doutor? Recentemente, o Diário da Região trouxe uma reportagem curiosa, no mínimo, em que uma mulher daqui de Rio Preto, ela teve a prisão preventiva decretada pela justiça pelo crime de stalking. O contexto é o seguinte, ela era corretora de imóveis, conheceu um empresário de São Paulo durante negociação de uma área. Ele não se interessou, mas ela manteve ali o contato profissional com ele e começou a perseguir ele, pesquisar sobre a vida dele, descobrir sobre a família, descobrir onde era a empresa onde ele trabalhava, porque por ser uma empresa grande tinha várias filiais, e perseguir ele reiteradamente. Ela chegou a criar 89 endereços de e-mails diferentes para mandar mensagens para ele totalmente pessoais, dizendo que estava apaixonada, dizendo que planejava ter filhos, dizendo inclusive fatos da vida dele. Quantos filhos ele tem, a escola onde eles estudam, o horário de trabalho que ele faz. E ele judicializou essa questão e tentou por todas as alternativas possíveis. Lógico, a primeira pelo diálogo, né? Olha,
não tenho interesse em você, eu sou um homem casado, eu tenho a minha família. E depois, pelas vias extrajudiciais, com intimação, uma carta, né, na casa dela, e nada fez ela cessar essa verdadeira obsessão, de fato, que ela tinha sobre a vida dele. A equipe de TI da empresa bloqueando endereços de e-mail que ela produzia. Então, isso é muito sério, porque realmente restringe a liberdade da pessoa, né, doutor? De fato, Josi. E aí você trouxe um exemplo para a gente desmistificar que o stalking somente acontece entre homem e mulher. O inverso também acontece. Enfim, independe de gênero. E no contexto aqui aplicado, eu acompanhei a matéria muito bem elaborada, acompanhada pelo Diário, e tomei as vias de conhecer a história também. É isso que você disse, mas porém, como que esta mulher chegou a ser presa? Essa que é a grande questão. Todo mundo vai ser preso? Bem, se a gente olhar pela letra da lei, você vai concluir, bem, a pena é de 6 meses a 2 anos. Dificilmente vai para a cadeia com peninha de 6 meses a 2 anos. Só que ela foi gênio. Ela fez reiteradas condutas e reiterou após o Poder Judiciário ter aplicado medidas cautelares. Exato. E essa medida cautelar, para o homem, é lá do 319 do Código de Processo Penal. Para a mulher, são as medidas de proteção. Ou seja, a Maria da Penha não se aplica ao homem. Porém, eu que sou homem vítima, eu vou ter que ficar num limbo sem garantia? Não, nós temos os mecanismos, determine o afastamento, proibição de contato. Manejando os requisitos 319, você pode colocar, querida, se você não parar, você vai para cadeia, porque eu estou determinando este basta. Para quê? Para eu colocar uma pacificação no processo, para que ele possa ter a paz de buscar a tutela do seu bem jurídico perante o processo, que é um ato civilizatório, é um ato democrático, que pelo processo, essa pessoa que certamente deve ter um pleno descontrole emocional, ela vai cair no seu juízo. Pelo menos eu, na qualidade de advogado, quando eu estou defendendo pessoas, eu tenho esse diálogo, eu tenho essa questão da psicologia também, para a gente interagir, para ver se a pessoa também se regenera. Mas ali não, ali com certeza ela mandou mais e-mails, fez mais condutas reiteradas, logo cabe ao Estado determinar o prenda-se. O HC vai soltar com certeza 2, 3 meses de prisão, talvez seria o remédio necessário para esse caso. Uma finalidade educativa, né, doutor? Não uma restrição de liberdade de fato, né? Até porque a pena não é só uma retribuição, a pena tem suas principiologias pedagógicas também, tem a questão da pacificação social, enfim, não é só punir às cegas, bateu, tomou. Não, o Estado não é vingativo, pelo menos não deveria. Mas nós queremos crer que pelo Estado Democrático de Direito, isto se presta justamente para mostrar esta conduta imoral. Então, faz um parênteses. Toda conduta imoral pode caracterizar também uma conduta penal, punida, repressiva pelo nosso Código Máximo. Ou seja, quando você falta com a tua moralidade, o direito penal muitas vezes vai ser chamado para colocar o quê? Uma ordem à natureza humana, à coletividade. Mas não é uma forma muito legal de acontecer, né? Um processo penal não é bacana. Exato. O senhor mencionou uma questão que era até o tema da minha próxima pergunta, que é o transtorno psicológico. Existe uma linha muito tênue, né, entre o perseguidor e aquela pessoa que realmente é incapaz de responder pelos seus atos. Nesses casos, doutor, o senhor acredita que a maioria desses casos que são realmente bastante exacerbados de perseguição é um caso de insanidade mental? Nesse caso, a pessoa poderia responder criminalmente por isso? E de que forma poderia ser cessado essa perseguição de maneira satisfatória em se tratando de uma pessoa que não tem condições de responder? Josi, aí a gente parte para um campo filosófico, né? Científico-filosófico. Primeiro, para eu determinar que alguém é louco de pleno direito, que é incapaz ou um fronteiriço. O que é o fronteiriço? Aquele cara que não é nem tão louco e nem tão certo, tá num limbo ali. Eu preciso de um exame clínico, preciso fazer um incidente de insanidade para que
o Poder Judiciário apure se ele, no tempo da conduta, ação ou omissão, que também é possível condenar na omissão nesse crime aqui, se você for pai de uma criança que está sofrendo stalking e tem um dever de agir, é um grande exemplo. Mas, primeira questão, demanda um estudo psicológico, psiquiátrico, uma avaliação técnica, um laudo. Porque a paixão enlouquece, entorpece. O amor não correspondido mata. É o passional. Os crimes passionais. Então, todo apaixonado, toda pessoa que não é correspondida, toda pessoa frustrada, o invejoso, que não consegue ser aquilo que o amigo é. Então, estou perseguindo esse meu amigo, pode acontecer. Então estou perseguindo, eu quero ver, eu quero estar onde ele está. E aí começa a ser um negócio chato, porque eu estou percebendo que a presença dessa pessoa me incomoda. E ele está notando o que eu estou percebendo, e por isso que ele está reiterando, porque ele está atingindo a finalidade. Nesse contexto, eu digo, há sim um limite entre o louco e o obsessivo. Mas o obsessivo, ele pratica a conduta do 147. Para eu falar que ele não vai ser punido, eu preciso de um laudo comprovando que de fato ele é incapaz. Por exemplo, eu acho, opinião minha, que quem matou John Lennon era um louco. Mas ele não era obsessivo também? A obsessão não faz parte, não integra o núcleo de uma psicopatia? Todo psicopata tende a ser obsessivo por alguma coisa. Por um filme, por uma conduta, por uma roupa. Entende? Então, eu creio que se eu estiver defendendo a pessoa que praticou o crime de stalking, eu tenho que notar esses traços de psicopatia nela. Só que a bem da verdade, e aqui, confissão do advogado, não compensa ir pela linha da psicopatia, da insanidade mental. Melhor que ele seja punido pelo rigor da lei, 6 meses a 2 anos. Aí que tá, detalhe, a pena é baixa. Se você for réu primário e praticar o crime de stalking, você vai ter todas as garantias das medidas despenalizadoras. Se for pela forma que tem a causa de aumento de pena, aí você tem direito a um sursi processual, que é a suspensão do processo. Mas assinar carteirinha, para mim seria um constrangimento. Para você é um constrangimento assinar carteirinha? Para algumas pessoas não. Para algumas pessoas não. Para algumas pessoas, só o cárcere vai servir. E ó, calma, eu sou advogado, eu sou totalmente pró-liberdade. Porém, a gente tem que analisar um contexto macro. Que chato, né? Ficar perseguindo reiteradamente. É o que eu digo. Lei Maria da Penha. Você acha que medida protetiva evita que mulheres sejam mortas? Não tem psicopatia no íntimo do homem que mata uma mulher? Tem. Mas não tem obsessão? Tem. Então a violenta emoção, o instinto misógino também faz matar. E isso eu acho que é mais cultural, moral, falta de educação, de berço base, falta de mãe na vida talvez. Porque se você tivesse carinho pela sua mãe, talvez você pudesse analisar melhor o seu contexto. E percepção própria. Porque eu não posso fazer aquilo com o próximo que eu não queira que faça comigo. Princípio básico, raso, que todo mundo deveria conhecer. É importante destacar que o fato de a pessoa ter total condições ou discernimento de responder por aquele ato que ela está cometendo não isenta ela do encaminhamento a atendimento especializado. Foi o caso dessa mulher que a gente fez a reportagem aqui pelo Diário da Região, que além da prisão preventiva, a justiça determinou também que ela faça acompanhamento psicológico justamente para ela tratar essa obsessão que ela adquiriu com relação a esse empresário. Veja, é uma medida excepcional, no sentido ótimo. Por quê? Porque o Estado está determinando que você está sofrendo. Está te reconhecendo como uma pessoa sofredora. Está sendo pedante, está sendo chata. E está sendo criminosa, que está praticando um crime. Não é melhor você se tratar? Não temos os núcleos que fazem um tratamento adequado, especializado e gratuito? O Estado está te dando isso. Isso acontece muito na vara da violência doméstica. Sim. Todo homem que a mulher faz uma representação pedindo a medida protetiva, o juiz daqui de São José do Rio Preto está determinando que ele frequente estes núcleos.
Não deve ser um ambiente legal para quem realmente é um malfeitor, vamos assim dizer. Mas, certamente, a finalidade é pedagógica, é educar para evitar. Então o Estado ainda está tendo uma intervenção máxima na esfera de intimidade da pessoa, mas para evitar um mal maior, para salvaguardar os bens jurídicos que a lei tenta proteger e muitas vezes não consegue. Doutor, é importante a gente destacar que o stalkeador, ele se alimenta de informações que a gente mesmo fornece. Sim. Né? Como o senhor disse, o senhor veio aqui para o Diário da Região e publicou a sua geolocalização. Às vezes o senhor pode publicar a localização do seu escritório, a escola onde seu filho estuda, sim, não é? Quando é uma escola particular especificamente, fica ainda mais fácil você identificar. Às vezes você não mencionou na publicação que seu filho estuda numa escola tal, mas pelo uniforme dele dá pra gente identificar, principalmente se for essas escolas mais conhecidas. Então a gente tá o tempo todo fornecendo informações, ainda que subjetivamente, às pessoas, independente de serem stalkeadoras ou não. O que o senhor pensa dessa exposição, que é uma realidade social hoje? As pessoas não pensam que elas podem estar alimentando o interesse de um stalkeador. É possível a gente dar um passo para trás nessa cultura hoje da rede social? Josi, esse é o grande problema, né? Porque você foi no fundo do poço com essa tua colocação, porque chegou no âmago, no cerne. É de fato, o stalkeador se alimenta de informação. E nós estamos na era da informação. Isso que nós estamos fazendo é informação. Então, cada um tem que medir a sua febre. Cada um tem que ter o seu termômetro social. Bem, eu, como advogado criminalista, não posso revelar onde eu moro, porque eu sou advogado criminalista. Eu não tenho muito esse zelo. Digamos assim, se você está com um teto de vidro, se você sabe que você tem uma pessoa que está te stalkeando, por exemplo, outro caso que aconteceu também, não é do meu escritório, mas é de conhecimento. O adultério. O camarada tem uma amante, não quer mais amante, só que ele tem uma vida social, tá aqui, ó, mostrando. Aí faz o vídeo, na cadeirinha tá o filho com o uniforme da escola tal. Então ela sabe onde o filho estuda, então ela vai estar lá no local. Aconteceu. E aí, não satisfeito, entrou o quê? A extorsão. Ou você me dá uma quantia em dinheiro para eu sumir da sua vida, ou eu vou revelar para sua família que nós tivemos um caso por tantos anos, e eu vou fazer isso na frente da escola dos seus filhos. Entende a gravidade? Então a informação é o nutriente do stalkeador. Então eu acho que você, na qualidade de cidadão, deve saber quem lhe rodeia, o porquê que está acontecendo isso, os sinais mais basilares que eu costumo observar são perfis fakes passando a seguir você. Não é normal o fake seguir você. Eu devo ter uns 500 mil fakes aqui seguindo o meu Instagram. Quem são? Clientes? Seu perfil é aberto. Meu perfil é aberto. O cliente me segue. Tem que ser aberto. Meu cliente me segue porque quer ver o meu conteúdo jurídico. Talvez seja o membro de uma outra, do outro lado, outro polo. O Ministério Público que está com perfil fake seguindo advogado para ver o que ele fala dos processos. Uma estratégia. Você vê que é uma informação? Eu comento os meus processos. Quem me garante que não é? Mas qual o problema também? Eu não vejo problema. Porque o que eu falo não vai me levar a uma conduta desabonadora da personalidade. E essas pessoas não vão me perseguir no sentido limitar, cercear minha locomoção, afetar o meu estado psicológico. Então, a pessoa individualizada tem que ter o seu termômetro social. Certo. A justiça, os sistemas de proteção, eles têm se atualizado, não sei se da maneira como seria o ideal, e o senhor pode discernir sobre isso, sobre os crimes praticados na internet, né, doutor? A gente tem repetido com muito mais frequência a frase: a internet não é terra sem lei, né? Mas o quanto isso tem sido eficiente, de fato, para coibir ações criminosas na internet. E aqui eu já nem falo mais só de stalking. Tem inúmeras situações, né? Injúria, calúnia, difamação, ameaça. Opinião minha, tá, Josi?
minha, restrita, dentro de uma análise profissional. Eu creio que as nossas polícias, federal, civil, estão muito bem aparelhadas, mas ainda falta muito ainda, para o combate do crime organizado, para o crime de alto escalão, para desvendar um crime de homicídio. A nossa DEIC aqui de Rio Preto é fantástica para desvendar os crimes, porque a gente acompanha, atuamos, você acompanha. Então a gente tem que, nossas polícias, para estes crimes, ter uma efetividade muito grande. Agora, você analisando o crime do 147A, que pode ser praticado o cyberstalking pelas vias da internet, que muitas vezes você não vê quem está do outro lado porque é um perfil fake. Como que eu vou identificar? A polícia consegue hackear o perfil? Nós não temos uma delegacia aqui em Rio Preto especializada em crimes praticados na internet. E ó, é muito relevante ter uma delegacia dessa, não somente uma DDM 24 horas como foi a proposta lançada, mas também uma delegacia especializada em crimes na internet. Porque se você olhar o 147 é um crime condicionado à representação da vítima. Ou seja, pelo princípio da intervenção mínima, o Estado, usando um jargão, não está nem aí se você está sendo perseguido ou não. Cabe você, no seu termômetro que eu disse, procurar um advogado. Eis a questão, você precisa de um advogado para que ele fomente uma representação criminal, descrevendo todos os detalhes do que está acontecendo na sua vida e levando a conhecimento do estado de investigação. Ou seja, você manda para o juiz, que abre vista para o promotor, que remete para a delegacia, que vai instaurar o inquérito. Mas como que eles vão encontrar o stalkeador? Você não tem nenhum indício de quem seja o autor? Tenho um ex-namorado que era maluco. Então já é um indicativo, ou já é um indício. Agora, pesquise. É muito difícil a delegacia de polícia se lançar uma investigação e lograr encontrar quem são os autores. Demanda um aparato macro. Detalhe, se é um crime organizado, especializado, ou pessoas organizadas, não precisa nem ser crime organizado, um bando de mequetrefe ali que tem um conhecimento mais ou menos em tecnologia que está aplicando o golpe do Pix. Você vê que a nossa polícia está dando batida no estado todo, de São Paulo e fora do estado. Então ali sim está tendo um acompanhamento, um rastreamento. Agora o difícil é quando é só com você, Josi. Então você vai precisar de um advogado, eventualmente de um perito técnico em informática, para juntos, em 4 mãos, fazer toda uma atividade de investigação, que é chamado também de investigação defensiva. Inclusive os crimes de estelionato aumentaram exponencialmente nos últimos anos, né, doutor? Sim. Porque os criminosos não estão mais saindo para a rua para abordar as pessoas, né, para... enfim, realizar assaltos, por exemplo. Crime virtual tem sido muito mais... Assalto dá trabalho, Josi. Exato, tem sido muito mais vantajoso, né? Se é que a gente pode utilizar essa palavra, mas vantajoso para o crime, né? Porque enquanto o bandido assalta uma pessoa na rua que... Hoje, inclusive, as pessoas nem andam mais com dinheiro na rua, né? Tudo é por meios eletrônicos. Então, ali na oportunidade de ela roubar 100, 200, 500 reais, por uma abordagem feita pela internet, pelas redes sociais, um golpe bem elaborado, e os bandidos estão cada vez mais sofisticados nessa prática, eles conseguem adquirir, como a gente tem noticiado quase que diariamente, 100 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais, um crime recente, 500 mil reais, são grandes quantias que acarretam um prejuízo enorme para a vítima, e às vezes uma quantia até pequena, mas que configura a subsistência daquela pessoa, como no caso de idosos aposentados. Então, a delegacia de crimes virtuais hoje se faz uma necessidade no Brasil, não é, doutor? Não é só questão de ter uma investigação especializada. Com certeza, Josi, porque o bem jurídico aqui individual, que está protegido pelo Código Penal, tem que ter uma polícia aparelhada para tutelar a tua individualidade também. Então, à medida que a evolução da sociedade se lança ao mundo tecnológico, o crime também vai se lançar. Lavagem de capitais por criptomoedas, transferências do branqueamento de dinheiro de contas internacionais para nacionais. Enfim, tem N modalidades de delitos praticados pela internet. Quando é de um contexto macro,
você vê que sempre vai ter um processo. E o individual? Estamos pecando com a pessoalidade de cada pessoa. Bom, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, doutor. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica para as pessoas que estão sendo vítimas de stalking, né? O senhor disse para ela procurar um advogado, né? Um perito especializado, mas eu queria que o senhor resumisse, né? O que situações podem configurar stalking e que tipo de provas a pessoa deve se munir para chegar até um advogado? Porque é importante que o advogado já tenha uma base do que está acontecendo. São prints, são áudios, são conversas, são fotos. Que tipo de elementos ela pode trazer para a defesa para ajudar a embasar esse processo e chegar de fato numa culpabilização do autor sem correr o risco de formalizar um processo na justiça e o juiz entender que não está configurado ali uma perseguição? Bem, Josi, isso tudo que você disse é o fundamental. Primeira questão é você ter o termômetro, saber que você está sendo vítima de stalking. Identifique o seu autor. Pela internet é difícil, mas você presume quem seja. Pela escrita, pela abordagem, pelo conteúdo. Então, você analisando esse contexto, se for pessoal, num contexto coletivo, a pessoa está na minha coletividade, inserida no meu meio, eu posso contar com uma testemunha, uma amiga, uma pessoa até estranha. Por favor, o senhor poderia me servir de testemunha, porque eu preciso registrar o que está acontecendo aqui? O celular está aqui para gravar. Grava, coloca o celular na cara da pessoa que está fazendo isso. Sem problema nenhum. Registro é tudo. Print screens serve. Áudios serve. E pelo áudio, você não vai só caracterizar o stalking. No mais das vezes, o stalkeador também ofende. Nós vamos entrar no campo dos crimes contra a honra. Pode ter uma calúnia, uma difamação, uma injúria. Injúria até qualificada, uma injúria racial que pode acontecer também. Está perseguindo a pessoa porque tem intolerância racial. Ou tem intolerância religiosa. Algo muito comum. Veja, às vezes você pensa que a perseguição é porque ele não tolera a minha religião, mas tem um stalking inserido. Então você vai pela via do stalking, que é uma ação autônoma, e depois você entra com uma queixa-crime pelo crime contra a sua honra. Então, o advogado, nesse caso, é fundamental. Delegacia de polícia é o meio, só que, como eu disse, você pode até registrar a ocorrência, mas se você não der o impulso com o meio tecnológico aparelhado de um advogado que tem conhecimento e assessores, pessoas especializadas para cobrir este bem jurídico, pode ter certeza, vai ficar impune e você não vai ter o que espera, que é o teu sossego, a tua tranquilidade e o teu direito de ir e vir, que está violado. Então, registrem e procure um profissional imediatamente. Tire as dúvidas. É melhor você chegar com um advogado do lado na delegacia do que eventualmente você chegar sozinha, desinformada ou desinformado e entregue aí a boa vontade do sistema. Muito bem, esse foi Juan Siqueira, advogado criminalista e especialista em ciências criminais, que falou pra gente aqui informações muito relevantes a respeito de stalking que eu, você e todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Muito obrigada, doutor. José, eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez.